Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero lembrar vocês, mais uma vez, do nosso bazar, dia 13 de dezembro. Tem muita coisa escondida, muito artesanato, tudo que vocês imaginaram, acho que a gente tem um pouquinho, tá? Temos roupas também, temos quitutes, feiras de quitutes. Então todo mundo com certeza vai encontrar alguma coisinha aqui para comprar. Excelentes opções para presentinho. Presentinho de Natal, para os amigos, né, para os parentes. Todo mundo vai encontrar alguma coisa, tá bom? Aí eu conto com vocês. Não se esqueçam, dia 13 de dezembro, de sábado, das 9 às 16, tá bom? Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vem, e quem o ouve, diga vem, e quem tem sede, vem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquietes a incessante extensão do trabalho. Não enxergue inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem, ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais vos fará violência. Sofres, estás fatigado, tropeça sobre os fardos do mundo? Vem, Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então vamos com os nossos corações em prece, ainda sobre o efeito dessa mensagem tão linda, que Jesus nos convida a ir com Ele. Vamos pedir a Ele que esteja sempre conosco, que nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, que possamos caminhar sempre ao lado dele, sempre contando com o seu amor, com a sua infinita misericórdia.
Queremos também pedir aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, que os amigos espirituais possam ajudar a velhinha a nos passar a sua mensagem de maneira que possamos compreender, que ela seja sempre muito bem acolhida e contando sempre com o amparo dessa espiritualidade que sempre está aqui nos ajudando, e com o amparo de Jesus nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E a gente fica muito feliz de receber a velhinha mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. É preciso pegar o microfone? Alguém não está me ouvindo aí no fundo? Está dando para ouvir, né? Nós vamos partir aí para a nossa conversa dentro do Evangelho dessa noite que nos foi proposto, e nós temos a certeza que Jesus está conosco, essa equipe espiritual que nos dá assistência, também nos acompanha, interessados que estão no nosso progresso moral e espiritual, para que todos, ao sairmos daqui, possamos estar nos sentindo bem melhores, boa noite, estar nos sentindo assim, amparados. É por isso que nós nos encaminhamos para uma casa como essa, uma casa de oração, uma casa de doação, para que os fluidos benéficos que vertem do plano espiritual possam se recair sobre todos nós, promovendo a nossa paz. E é bom que nós, ao sairmos, possamos levar conosco cada palavra que você carregar no seu coração, depois que sair daqui, será um alimento para a sua alma. Então é importante. A velhinha falou 50 minutos, meia hora, mas eu guardei só uma palavra. É essa palavra que irá te conduzir a novos caminhos, novos rumos. É essa palavra que vai te alimentar quando de toda a dificuldade que puder surgir pelo seu caminho. Então vamos ouvir com o coração, porque eu vou deixar que o meu coração fale ao coração de vocês, porque o meu precisa ouvir. E todos nós que aqui estamos necessitados de ouvir, de relembrar a mensagem de Cristo. Então nessa noite, nós vamos falar sobre um tema também interessante para mim, que é a consciência desperta. E me fez recordar aqui todo um ensinamento que o senhor Frederico Figner fala nessa obra. Aqui ele escolheu o pseudônimo de irmão Jacó, mas a gente sabe que é ele, né? Frederico Figner. Então ele conta aqui pra gente a respeito de toda uma expectativa gerada pelo seu espírito ao chegar no mundo dos espíritos, quando do seu desencarno. Então, irmão Jacó não foi diferente de André Luiz, que também usa esse nome de André Luiz como pseudônimo. Mas ele traz à tona, ele nos revela tudo aquilo que ele, vamos dizer assim, irmão Jacó. Porque André Luiz era cético, não acreditava em muitas coisas, e ele passou a ter uma proximidade maior com as verdades espirituais. Então depois do seu desencarne, ao aportar ali na colônia de Nosso Lar. Mas irmão Jacó era trabalhador, muito trabalhador, era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, salvo engano, e trabalhava muito. Era naquele tempo, quando ele nasceu, naquele tempo da gripe espanhola, 1939, por aí,
ele acolhia doentes com essa enfermidade dentro da sua casa. Então, ele era um trabalhador exímio, vamos falar assim. Mas ele conta, ele próprio, ele vai contar aqui, das dificuldades que ele enfrentou quando deixou o corpo físico. E ele estudava, e ele praticava todas as boas ações, lá na casa que ele frequentava, e ele vem fazendo a narrativa para nós. Então, o irmão Jacó, para a gente ir adentrando ao tema Consciência Desperta, o irmão Jacó, ele desde o início, quando ele vai prefaciar a obra, ele já nos coloca a refletir sobre alguns itens. Vejamos então alguns deles. A realidade além do mundo. Porque nós lemos, estudamos, ouvimos palestras, assistimos a filmes, séries, mas a realidade, a vivência disso é outro departamento. Então ele conta da experiência vivida pós-mortem, que para ele foi assim, ele achou, nossa, mas é assim. Ele ficou ali, dizendo ele, à espera de um julgamento. E é por isso que eu lembrei da consciência desperta, porque para nós, os espíritas, não há julgamento pós-mortem, porque nós temos vamos falar assim, um general, não queria usar essa palavra, nós temos a consciência, vou usar ela mesma, a palavra, a consciência daquilo que fazemos. Então não precisa, não há necessidade, depois de passar por um julgamento, o que você fez? O que você não fez? Tudo isso é vou falar assim, é patrimônio nosso, enquanto espíritos. Levaremos conosco o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, os nossos equívocos, assim como nós os trouxemos quando da decisão do reencarno. Nós trouxemos todo um compêndio, toda uma bagagem de reajustes, um realinhamento, uma concessão que não fora dada, uma renovação de propostas, de medidas, de soluções possíveis. Tudo isso nós carregamos conosco, porque as ações praticadas é de autoria do espírito, não é do corpo. Uma vez que o corpo, então, volta à sua origem, que é a natureza, não é? Nosso corpo é a natureza, vai voltar para lá. Do pó viemos, ao pó retornaremos, o corpo físico. O espírito continua a sua trajetória evolucional, continua vivendo, porque a morte não existe. O espírito é imortal. Então primeira coisa, a realidade além de tudo. Espera de julgamento. Não existe. O fim das limitações corporais. Porque há determinadas limitações que são inerentes ao corpo físico. O espírito é livre. É livre. Já ouviram dizer, ou leram alguma frase assim, que o espírito está encerrado no corpo, é prisioneiro da carne? Já viu essa frase? Encontrei a palavra. É prisioneiro da carne. Mas fora da carne ele é livre. Por isso, o momento de emancipação da alma nos confere um exercício de liberdade que a gente não pode abrir mão, viu? Mas é um exercício de uma liberdade assessorada, vamos falar assim, porque nós vamos ficar ligados aí pelo cordão prateado, mas seria bom que essa nossa liberdade assessorada fosse bem vivida. Então, muitas vezes a gente pode pedir para o anjo de guarda nos assessorar, nos intuir, nos inspirar a melhores visitas, por exemplo, visita aos departamentos de família, visitas a familiares que já se foram, visitas aos salões, aos lugares onde estão sendo
realizadas palestras, estudos, tudo isso nós podemos fazer no momento da emancipação da alma, que é o sono. A paz do coração era uma coisa que ele também procurava. Então, tudo isso ele relata. Mas não é bem assim. A morte nos conduz à intimidade do lar interior. É quando nós nos voltamos para a nossa verdadeira realidade. Essa realidade intrínseca que vem de dentro. O que eu sou? Eu não sou a Vera. Eu estou temporariamente, o meu espírito encerrado neste corpo para a realização das missões, das tarefas a que ele me propôs no momento do reencarno. Não estou Vera momentaneamente. Somos todos espíritos criados por Deus. Outra coisa que ele nos chama a atenção, a preocupação de construir dentro de si um santuário para as determinações divinas e pensar quantos dias nós gastamos na limpeza, por exemplo, das nossas casas, dos nossos corpos. Não são reflexões que ele fez logo após se desencarnar. Quanto tempo a gente gasta no reajustamento de nós mesmos? Porque o melhor acontecimento para o espírito é o próprio reajustamento. É nós vivermos bem conosco mesmos, nos aceitando como somos, com uma ressalva, com o desejo de melhorar sempre. Sabe assim? Fazer as pazes consigo, não ser tão, como que eu diria assim, tão juiz de si mesmo, mas uma certa maleabilidade conosco. É preciso nos amar, assim como levou Cristo, amar uns aos outros, amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, como que a gente vai amar o próximo se a gente não consegue se amar, se aceitar, se reajustar, se alinhar? Porque quando do processo reencarnatório, muitos espíritos não se adaptam, não acontece um verdadeiro acoplamento do espírito com o corpo. Já ouviram falar sobre isso? E isso, porque é aqui que entra a consciência desperta. Porque todas as vezes que eu me lembro que eu sou espírito, que eu estou nesse corpo, que eu estou aqui no plano terreno, que o melhor para mim seria viver em plenitude, com toda a beleza que o mundo tem para me oferecer, a natureza, os amigos, a família, o meu trabalho, a casa espírita que eu frequento, estudo, trabalho. É muito importante, muito importante. E ele fala, era uma coisa também, uma preocupação muito grande dele, era a questão da iluminação própria. Que isso chegou a tirar ele meio que do prumo, porque ele falou, mas cadê minha luz, né? Eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, fui presidente da federação. E o próprio fato da professoria ter chegado o incomodou, porque ele falou, o que é aquele vulto, né? O que são aquelas aves? E a equipe espiritual falou para ele, aquela é a professoria recém-chegada da Terra. E aquilo não são aves, são crianças que foram receber. E ele falava da luz dela, enfim. Então é um alerta para todos nós. E ele, que a construção dessa luz interior, que a gente vai adentrar aqui, a gente vai ver como que é a questão. Outro alerta que ele nos faz é nesse sentido de compreender bem as palavras que ele expressa aqui.
Não nos acreditemos que tais como a lei, vírgula, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Então, às vezes a gente pensa que alguns exercícios pequenos vamos conferir, são palavras dele, né? Ele fala assim: não nos suponhamos habilitados ao paraíso por receberem a manifestação ou a proteção de um amigo espiritual. A tarefa é para todos nós, cada um trabalhando pelo seu próprio desenvolvimento, pela construção, né, sedimentada aí na fé, na esperança, nas boas ações, para nos garantir então que ao aportarmos ao mundo dos espíritos nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que aqui fizemos, de bom ou que não foi tão bom, mas que nós então possamos nos sentir, como diz Emmanuel, nós que somos herdeiros de nós mesmos, da nossa história, das nossas realizações. Ajudemos a nós mesmos. Acabei de falar sobre isso. Onde? No desempenho das obrigações evangélicas, no desempenho do nosso dever moral, da vivência da moralidade, que é essa questão de pensar sempre no bem, realizar sempre o bem. E a pensar, fica para nós aqui a pensar, segundo Jacó, Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para tarefas superiores. Então a gente pensa assim, agora eu estou numa determinada tarefa, num determinado grau de evolução, num determinado nível de consciência e por aqui eu vou parar. Então ele fala, continue estudando, continue promovendo o seu crescimento. E ele diz, falo-lhes hoje com experiência mais dilatada, situação de agora, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser um companheiro inadequado, por exemplo, porque companheiro, a própria palavra expressa para nós, é aquele que anda junto, companheiro, caminhar junto. Ou, ele falou, eu não quero ser um companheiro inadequado, aquele servo inútil, que nada faz para a sua melhoria. Guardemos a certeza, como nos diz o irmão Jacó, que o Evangelho de Jesus, e ele ainda diz, a gente lembra sempre do Evangelho, que ele ainda diz, nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto de sublimes ensinamentos para ser comentado em nossas doutrinações, porque ele fala, ele relembra muito a questão das reuniões mediúnicas, onde com certeza ele era o esclarecedor, era aquele que conversava com as entidades. Então ele relembra muito isso, porque Jesus realmente, Jesus não escreveu nada, mas agiu muito e viveu bastante o Evangelho, o seu Evangelho. Então ele diz que ele não é somente um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. Ele é o quê? É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Entendamos, pois, as bênçãos que nos felicitam os dias. A cada dia as bênçãos se renovam para cada um de nós. É como nós lembrarmos no Fala do Sr. Allan Kardec, na revista de 1861, quando ele dá uma mensagem, traz uma fala dele, um artigo, falando a respeito do álbum de fé de Barcelona, que ao finalzinho ele vai escrever que pensava-se queimar os livros e acabar com tudo, mas as ideias não se queimam. E ao contrário do que se esperava,
a queima daqueles 300 exemplares com relação à doutrina espírita, que eles queriam abafar para que não fosse divulgado, teve efeito contrário. Aí que aguçou a curiosidade de todos, porque um montante daquele fora queimado que havia naqueles livros. Né? Então teve efeito contrário. E ao finalzinho ele escreveu que as ideias, elas estão no ar, as ideias espíritas. Então o que é preciso fazer? Abrir o coração para recebê-las, que elas estão no ar. Abrir o coração. Ele diz: entendamos, pois, as bênçãos que nos felicitam os dias. Se a experiência carnal passa, amadurece, a vida prossegue e a luta continua. Aqui, bem no finalzinho do prefácio, quando ele encerra. Então, vamos adentrar ao tema consciência desperta, lembrando sempre aqui o exemplo do nosso irmão Jacó. Porque a consciência desperta é uma consciência em busca de luz interior. Precisaremos acender a chama da nossa luz interior para que o nosso caminho seja iluminado, seja um caminho prático para a nossa caminhada. Então é uma busca de sempre, essa busca de luz interior. Então esse nosso amigo Jacó, ele no livro Voltei, quando ele foi questionar sobre o tema, essa busca da luz interior, ele foi orientado ainda pelos benfeitores do plano espiritual para que ele pudesse continuar estudando a doutrina espírita. Ele disse isso. Em determinado momento, o irmão Jacó solicita então voltar ao Rio de Janeiro, já desencarnado, para manter um diálogo com um espírito endurecido, o irmão endurecido, que sempre o confrontava nas reuniões mediúnicas, e ele dizia que ele o acompanhava. Nesse encontro, o espírito vai confrontá-lo novamente e vai dizer para ele que ele o seguia logo após a reunião, no retorno ao seu lar. Por quê? Ele queria ver o espírito se realmente ele praticava aquilo que ele pregava. Então isso é de uma seriedade, porque Jesus falava pouco, mas quando falava era assertivo, e quando ele falava, cumpria. Então aqui é como dizia o mestre de Kardec, Pestalozzi, que havia de existir uma unidade entre a cabeça, o coração e as mãos. Ou seja, aquilo que eu penso, eu devo sentir, e aquilo que eu sinto, eu vou expressar em minhas ações. Para que ocorra uma unicidade, um equilíbrio para cada um de nós. Então, esse espírito, ele o acompanhava para isso. Então, isso a gente percebe na vida comum. Como você fala para um filho, para o seu esposo, para sua mãe, não faz isso, sendo que você ainda faz. Então é complicado, mas não é difícil de conseguir, uma vez que a gente pede sempre a força e o amparo dos amigos espirituais, porque a gente erra, mas não é para ser condenado, é para ser melhorado todas aquelas atitudes. Então ele começa a perceber no Jacó porque que ele não apresentava então essa luz interior que ele via nos amigos desencarnados. Ele nos traz relatos na sua própria obra, Voltei, a importância de não sermos apaixonados pela ideia elevada, mas sim realizadores dela no mundo. Então não basta ler, achar bonito, é preciso viver, realizar.
está dizendo aqui realizar. Porque a consciência desperta, uma vez que Divaldo comenta sobre esse assunto, e ele vai dizer que o homem contemporâneo, graças ao processo antropológico da evolução, ele alcança o elevado nível de consciência. Porque quando nós, então, enquanto princípio, né, espiritual, nós estagiamos nos reinos animal, vegetal, mineral. Quando alcançamos o reino hominal e atingimos o pensamento contínuo, nós alcançamos a consciência. É a consciência que esse laurel, que é a frase que o Evangelho diz. Porque ela nos acusa, nos adverte, não é a palavra, não é acusa, desculpem, adverte com relação àquilo que praticamos. Em mim mesmo. Então ele alcança esse elevado nível de consciência, que é o homem, que é o que nos diferencia dos animais conhecidos. Nós somos animais racionais, porque alcançamos o pensamento contínuo e adquirimos a consciência. Anteriormente, acreditava-se que a consciência era conhecimento. E por muito tempo houve uma interpretação equivocada a respeito dessa conquista essencial para uma vida feliz. O que representa uma conquista essencial? A sua conscientização. Você tem consciência do que você fez? Você tem consciência do que você poderá realizar quando você despertar para as verdades espirituais, para o bem, para o amor, para tudo aquilo que representa a vida na Terra? A vida na Terra é o maior empreendimento, é o maior investimento da espiritualidade para o espírito, para cada um de nós. E dá trabalho, reencarnar dá trabalho, segundo o Silveira, que ouviu de Chico Xavier. Uma família para formar dá trabalho, um corpo dá trabalho. Por que uma família dá trabalho? Porque dentro da família, debaixo do mesmo teto, se reúnem espíritos altamente compromissados uns com os outros. E até que a espiritualidade vai fazendo aquele encaixe de energias para que isso se estabeleça, dá trabalho, demora até que eles fazem tudo, porque isso aí são mecanismos da mediunidade, da espiritualidade, para que ocorra a aproximação dos espíritos, né? O esposo, a esposa, depois eles entram em harmonia, aí vão gerar os filhos. Isso tudo dá trabalho. É um trabalho da espiritualidade, dos departamentos reencarnatórios. Porque os espíritos de uma mesma família precisam se aproximar pelo amor. Que essa pergunta está no Evangelho. Por que em família? Deus quis que vós vos reunisseis em família para que aprendessem a amar-se fraternalmente, como irmãos, verdadeiramente como sois, irmãos uns dos outros. Então, ali dentro da família. Então, é essa conscientização. Por quê? Nem sempre aquele que tem muita cultura, PhD, isso é louvável. Nós não estamos aqui a desmerecer. É louvável, mas não caracteriza. Porque o que é que Jesus falou para Maria Madalena? Que a inteligência é louvável, mas o sentimento nos aproxima de Deus. E
daí ele diz: nem sempre aquele que tem cultura encontra-se possuidor de consciência no seu sentido pleno. Saber quem é você, qual é a sua tarefa a realizar no mundo, de que forma você pode contribuir para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu irmão, da comunidade, do coletivo. Do coletivo. Dias de volta. Para o notável Carl Gustav Jung, a consciência é a capacidade de discernir o bem do mal, o ético do anárquico. O que é ético? O que é ética, não é? É a ciência da moral. O que é moral? Regra de bem proceder, respondendo às entidades veranas a Kardec. E o anárquico é ainda aquele irmão que não se conscientizou, não caiu, pegou essa frase? Não caiu em si. Não caiu em si. E aí, equivoca-se pensando, há uma frase também que a gente ouve muito: eu preciso viver a vida, curtir a vida. Mas no momento de curtir a vida, era melhor que pensássemos: é preciso viver a vida, que é um bem comum, é um bem divino. A vida é um bem divino. Mas vivê-la com as propriedades inerentes a ela própria, com as suas realizações, com seus cuidados, estar sempre em mente a presença das verdades espirituais, aproximar-se mais de Deus. Haroldo fala que nós perdemos o endereço de Deus, não é Ele que se distancia de nós, Ele aqui entre aspas, porque Deus não é homem, não é espírito, é força, é inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós é que nos afastamos dele, nos desconectamos da razão primeira da vida, é Deus. Então, aproximar-nos dele é algo assim sublime para as nossas vidas na hora presente, quando nós haveremos de pensar em tudo que se nos acontece. A presença de Deus deverá ser aquela primeira lembrança, primeiro despertar, primeira conscientização. Como a vida física é temporária e as condições para a felicidade são muitas, é indispensável realizar-se a jornada com os cuidados morais, falamos agora há pouco, que conduzem à consciência cósmica, a consciência divina que rege a tudo e a todos. Um coração feliz, isso aqui é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração que arde em amor. Amor fraternal, amor sublimado, amor que ama a todos e a tudo que existe na natureza, que é criação de Deus. Enquanto isso, André Luiz, por meio da mediunidade de Chico Xavier, preconiza: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos aos outros. Então, quanto mais eu conseguir fazer as pessoas felizes, porque há controvérsias, né? Há pessoas que dizem: não, se você está para casar, pensar assim, eu vou casar para fazer a minha esposa feliz. Não se case, case para ser feliz, que é a proposta, é o que os Espíritos nos dizem, porque a felicidade é para todos. Deus nos criou para a felicidade, uma felicidade possível na terra,
proporcionamos felicidade, fazer desabrochar um sorriso, um rosto desesperançado, um sorriso num rosto que derrama lágrimas de sofrimento atroz. Isso é felicidade. Kardec perguntou às entidades venerandas: para os espíritos, o que seria felicidade? E as entidades responderam: a felicidade para os espíritos consiste em conhecer todas as coisas. Isso é felicidade para eles. E é felicidade para nós também. Então, desse modo, se desejas, vamos falar para nós todos, se desejamos conscientizarmos-nos da finalidade essencial da vida orgânica, da vida na Terra, utilizemos-nos do amor no seu mais elevado sentido e encontraremos a plenitude. Consciência desperta é o ponto de partida para a mudança. Quando você se centraliza, quando você se reconhece como filho de Deus, espírito criado por Deus, recebeu a reencarnação como oportunidade bendita, está encerrado nesse corpo, e Deus, que a tudo vê, que a tudo ouve, nos acompanhar, vida além desta vida. Consciência desperta é o ponto de partida para a mudança, mas é somente por meio da ação que essa transformação se concretiza. É preciso agir sempre no campo do bem. E, dizia Paulo, e a mensagem que a gente trouxe, e não nos cansemos de fazer o bem. Está aqui. A consciência reconhece a necessidade de mudança ou um novo entendimento, enquanto a ação é o ato concreto de agir, romper padrões e colocar esse conhecimento em prática. Não foi o que o Espírito disse para o irmão Jacó? Você fala, mas não faz. Então aqui ele falou, é preciso olhar, né? A teoria e a prática. Conheceu, leu, estudou, ouviu. Agora eu vou procurar praticar, viver, trazer isso para a realidade, contextualizar. Sem ação, a consciência pode se tornar apenas um exercício intelectual sem resultados. Então, consciência é o reconhecimento, é uma análise de si mesmo. E o entendimento, a consciência é a compreensão que surge de uma análise sobre si mesmo, sobre a vida, sobre a realidade. Relembrando aqui, antes da nossa mensagem final, a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Respondem as entidades: na consciência. Kardec então dava de novo: posto que o homem carrega na consciência as leis de Deus, que necessidade haveria de as revelar? Porque nós sabemos das leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência. Ele perguntou: então por quê? Para que revelá-las? Ele falou: é porque ele, o homem, a humanidade, a esqueceram. Deus quis que ela fosse lembrada. Então colocou na consciência, para que cada um pudesse então se lembrar e estar sempre atento todo o tempo. Então agora eu quero trazer aqui a mensagem para nós. Vou utilizar essa cadeira. Porque nós todos queremos ser felizes, não é verdade? Tem alguém aí que quer ser feliz? Fala para mim. Não. Tamanho é só um detalhe. Aí mexe no tom que... Olha só, quem quer ser feliz, para ser feliz, eu disse a frase: e não nos cansemos de fazer o bem. Escreveu o senhor Paulo aos Gálatas, na sua carta, capítulo 6, versículo 19.
Então, para ser feliz, qual que é a primeira coisa a fazer? Confiar em Deus. A gente está esquecendo de confiar, está com medo de confiar. Nos entregar a Ele, aos seus propósitos, aos seus desígnios. Eu mesmo resolvo a minha vida, não resolve não. Quem resolve é Deus, que nos coloca tudo em nossas mãos, para a gente aprender a viver. Então, a primeira coisa para ser feliz, confiar em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Para ser feliz, não fujas da simplicidade. Viva no simples, não complica. Não complica. Conserva a mente interessada no trabalho edificante, aquele que pode construir coisas melhores na sua vida. Para ser feliz, vamos nos deter no lado bom das pessoas, das situações e das coisas, porque tudo tem seu lado bom, né? Tudo. Para ser feliz, guarde o coração sem ressentimento, sem mágoa, sem sofrimento. Mágoa só adoece a nós, primeiramente. Porque a mágoa que eu guardo dele ou dela, daquele outro, não foi com ele, foi comigo. Então quem vai adoecer? Igual fala assim, a mágoa é um ácido que nos corrói por dentro. A mágoa é uma taça de veneno que eu bebo esperando que o outro morra. Mas quem vai morrer primeiro? Quem? Não é? Então, guarde o coração sem livre. Coração amoroso, bondoso. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Para ser feliz, faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração, sem esperar recompensa. Porque Deus está vendo tudo, Ele que sabe toda essa logística de dar e receber. Esse mecanismo é Deus, é quem coordena. Então, auxiliemos muito, esperemos pouco, sirvamos sempre e mais, espalhemos a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Porque ele falou ali, quanto mais nós fizermos as pessoas felizes, contribuirmos para o entorno, a felicidade em volta, mais isso se reverbera em favor de nós. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Escreveu Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no livro Caminho Espírita, autores diversos. Então, a felicidade é uma ciência. O que é a ciência? É a ciência da paz dentro. Então, é procurar viver com harmonia, com alegria, com felicidade. Podemos encerrar? Vou beber água, que eu vou cantar uma música. Posso? Licença em seus ouvidos, hein? Então nós falamos sobre o amor, sobre a vida, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre Jesus. Então nós vamos cantar o homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia
alegria no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Nesse momento, Senhor Jesus, aproveitando esses instantes, quando a espiritualidade amiga nos abraça a todos, derrama sobre nós os fluidos curadores de paz, alegria e esperança. Aqui nos encontramos reunidos em teu nome, Jesus, pedindo, suplicando que a sua paz e o seu amor nos contagie, nos dê condições para ir ao encontro de todo aquele que sofre, aquele que não conhece a alegria, aquele que não te conhece, Jesus. Que a tua paz e o teu amor nos acompanhe, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.